Eu namoro a mesma pessoa desde os 14 anos de idade e eu vim falar aqui o que a gente fez durante todo esse tempo para construir um relacionamento sólido, algo duradouro, que não é simplesmente um fogo de palha. Eu penso que as pessoas que começam a namorar nessa idade em específico, 99, e eu falo por experiência própria, porque quando nós começamos a namorar, nós tivemos muitos amigos que também começaram a namorar juntos. Praticamente nenhum que me vem à memória está junto até hoje, desde a época que a gente começou. Tem alguns que começaram um pouco mais tarde, tipo com uns 16, 17, que estão sim até hoje, mas igual a gente mesmo, nós somos os únicos do nosso ciclo social permanecendo. E aí vem a pergunta: como que você faz isso? Como que nós fizemos isso, né? Qual que é o segredo por detrás? Bom, eu queria com esse vídeo explicar de forma sucinta o que eu acho, que o julgo correto do que a gente fez e os motivos pelos quais nós acabamos construindo algo sólido. Primeiramente, é muito importante ressaltar que desde os 14 anos nós nunca tivemos essa história de terminar relacionamento, dar um tempo, nem nada dessas coisas. Igual muitos casais por aí falam que termina, volta. Nunca aconteceu isso na nossa vida. Sempre desde o começo. Nós sempre estivemos juntos e sempre fizemos tudo sem nada dessas picuinhas. É importante também ressaltar que ela foi meu primeiro tudo. Então ela foi a primeira pessoa com a qual eu beijei, a primeira pessoa com a qual eu apresentei pra minha família. E não, eu não acredito de nenhuma forma que existe alma gêmea ou algo do tipo. Eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento, porque, principalmente por conta do meu relacionamento, eu acredito que é uma construção. E aí a gente já puxa o gancho para aquilo que eu queria falar. As pessoas, elas acham que elas precisam ter sorte para ter um relacionamento bom, mas não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com vontade das duas partes. Isso às vezes é até um pouco clichê, né? Ah, os dois precisam estar juntos, os dois precisam lutar, mas não é simples e puramente isso. É muito além disso, é muito mais profundo do que isso. Na realidade, a construção que eu falo aqui é uma construção de dia a dia, de longo prazo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Dá um exemplo do meu relacionamento aqui. Eu namoro desde os 14 e tenho 21. Esse ano que passou agora, 2025, nós completamos 7 anos de relacionamento. Esse ano vai completar 8, final do ano. A gente faz em novembro, aniversário de namoro. Esse ano vai completar 8. Então, é muito tempo, muito tempo. E acima de tudo, o tempo de relacionamento, ele está presente também no nosso crescimento como ser humano. Dos 14 aos 21, você tem um processo de formação muito, muito, muito delicado. Você vai de um completo adolescente para um adulto. E esse processo nós todos passamos, geralmente sozinhos. Mas eu, por exemplo, passei junto com ela. Então nós éramos uma pessoa e nos tornamos outras. Hoje em dia, eu falo com a maior sinceridade do mundo. Nós somos muito, muito bem alinhados com relação a tudo na nossa vida, com relação aos nossos objetivos, aos nossos sonhos, às nossas metas, tudo, 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 tudo. E tudo isso por quê? Porque nós nos moldamos um para o outro. E aí que chega o negócio da construção que a gente falou. Eu não tinha nada, 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 nada a ver com ela. Ela não tinha nada, nada, nada a ver comigo. Eu era de uma criação de um jeito, ela era de uma criação de outro. Ela tinha uma mentalidade de um jeito, eu tinha uma mentalidade completamente oposta. Ela era uma pessoa pra frente, eu já era uma pessoa super tímida, super acuada, super, super bobinha, sabe? Então, nós não tinha nada a ver. Se você colocasse nós dois um do lado do outro, e é uma coisa até que os nossos amigos ficam brincando, é que a gente não parecia nada. Então, é o que eu tô falando. É justamente por isso, com a minha experiência, que eu falo, pra mim não existe esse negócio de, ah, eu fui feito pra você, você foi feito pra mim, alma gêmea, todas essas coisas, pra mim é tudo baboseira. Então, a síntese disso é, a gente se moldou um pro outro. E como que a gente se moldou um pro outro? Primeiro, convivendo. Mas acima de tudo, essa caminhada, ela foi árdua. Ela não foi algo simples, não foi algo fácil. Foi algo que demandou muita energia, muito desgaste, muita discussão, em suma, muita briga. Por quê? Porque principalmente no começo nós éramos muito imaturos, então nós cometíamos diversos erros. A gente cometia muito erro, a gente tinha as nossas manias, a gente tinha as nossas atitudes, nossos comportamentos, e tudo isso era motivo de briga, de discussão, porque o que eu falei, nós não éramos criados da mesma maneira. Então é óbvio que existiria discussão, existiria atrito, existiria desgaste. Então o que aconteceu foi que nós acabamos nos moldando pela dor, tecnicamente. Por quê? A gente começava a discutir de formas muito, muito árduas pelos mesmos motivos. E é aqui até uma dica que eu dou para qualquer tipo de relacionamento. Não discutam pelos mesmos motivos. Se vocês discutem por um motivo hoje, vocês se resolvem e logo depois vocês discutem pelo mesmo motivo, ou pela mesma atitude do parceiro, ou pela mesma atitude da parceira, ou pelo mesmo fato, quer dizer que vocês não se resolveram e quer dizer que vocês são imaturos e não conseguem ainda
ter a capacidade de mudar pelo outro. E aí entra outra pauta, você se muda pelo outro. Sim, exatamente. Você compartilha sonhos que não eram seus. Isso é relacionamento. O que torna um relacionamento duradouro, acima de tudo, é você passar por cima do seu próprio orgulho, porque você vive de um jeito, mas muitas vezes o jeito que você vive, às vezes o outro não tolera, e vice-versa. E se você não aprender a abrir mão dessas pequenas coisas, ou grandes coisas mesmo, você acaba se desgastando, brigando sempre pelo mesmo motivo, vai chegar uma hora que vai acabar. Isso é inevitável. E isso é o que mais acontece, porque os dois eles precisam estar alinhados. Não adianta você abrir mão e ele não abrir mão, não adianta você, enfim, entenderam essa lógica? E o orgulho é uma das coisas que mais acaba relacionamento. Eu diria que 90% dos relacionamentos acabam por causa disso. Orgulho, orgulho de não admitir o seu erro, orgulho de não abrir mão do jeito que você vive. Claro que existem coisas sim que são inegociáveis, isso é óbvio. Poxa, é inegociável para mim isso, eu não vou mudar. Então é nesse momento que o parceiro ou a parceira tem que olhar e falar, tá, já que é inegociável, então eu abro mão. E é muito importante você aprender a se desculpar, você aprender a assumir o teu erro. Tudo isso faz parte, mas muitas pessoas não conseguem. E você, se você não consegue, você não deveria estar em um relacionamento. Você deve fazer outra coisa, tem que ficar solteiro, ficar sozinho, você não vai, nunca vai dar certo. E se der certo, vai ser um relacionamento infeliz, um casamento ruim, que vai ser sustentado pelos filhos, que é errado. Os filhos, eles precisam ser frutos de um amor. Eles precisam ser a materialização de um amor verdadeiro. E não simplesmente um motivo para você continuar com seu parceiro porque você não aguenta mais ele. Então, sim, no meu relacionamento, existem muitos momentos em que a gente discutia pelo mesmo motivo. Mas, se até o dia de hoje nós discutíssemos o que a gente discutia há 5 anos atrás, cara, esse relacionamento ia acabar uma hora ou outra. Porque não tem como. E outra, é coisa de adolescente. Quando você é adolescente, isso acontece. Por isso que eu sempre falo, adolescente não é para namorar. Porque não tem maturidade para isso que eu tô falando. Abrir mão, saber ter maturidade, passar por cima do orgulho, aprender a se desculpar, assumir seus erros, são coisas que adultos não conseguem fazer. Imagina um adolescente. Por isso que eu falo que eu e ela, nós somos uma exceção. E eu nunca oriento a ninguém do meu ciclo social a namorar nessa idade que eu namorei. Porque realmente foi algo quase divino. Porque por mais que a gente tenha essa caminhada, às vezes a gente não sabe como é que a gente chegou aqui. Mas aí que entra toda a moral da história. E aqui a gente se encaminha para o funil, né? Que é o seguinte, esta caminhada toda, com essa construção, você se moldando para o outro, ela se moldando para você, e tudo isso faz com que, a longo prazo, seja construída uma coisa chamada amor. E muitas pessoas não sabem o que é amor. Amor é muito além do que paixão. Até os 2 anos ali, até a ciência explica que existe sim a paixão, que existe algo pulsante, literalmente algo químico. Mas chega um momento que isso passa. E você vai ter essa parte no seu relacionamento. Se você tem um relacionamento, você sabe o que eu tô falando. Chega ali nos 2, 3 anos, você fica realmente, poxa, será que eu gosto mesmo dessa menina ou desse menino? Será que realmente vale a pena ficar com ele? Será que não é melhor terminar e tentar outra pessoa? É normal esse tipo de pensamento. Por quê? Porque acabou a paixão, agora só sobrou o amor. Só sobrou a vontade de dar certo com aquela pessoa. E isso é importante que você persista. Se você vê, claro, se você ver potencial nela e ver que essa é a pessoa certa. E o que é essa construção do amor? Primeiro, o que é o amor? Para mim, eu acho que é amor aquilo que você faz para servir a pessoa. Você gosta de ver ela bem, você gosta de ver ela conquistando as coisas, você gosta de ver ela literalmente sendo feliz. Se ela fica feliz e você fica feliz por conta que ela fica feliz, bom, eu acredito que você já está se encaminhando se já não estiver amando essa pessoa. Acima de qualquer coisa, você tem que entender também que as pessoas têm defeitos e vão ter defeitos que nunca vão, que sempre vão existir na verdade. E é nesse momento que o amor age. Por quê? Porque amar não é amar por conta de algo, por conta de um motivo específico, por conta, enfim, de algum fato, de alguma característica física ou nada do tipo. Amor é amar apesar de. Amar apesar de. Eu te amo apesar de. E vai chegar um momento que até os defeitos daquela pessoa você vai gostar. Isso é amar. Eu também acho que amar é servir. Eu também acho que amar é você se sacrificar pelo outro.
Então você não é se sacrificar no sentido de morrer, tá? Porque é muito fácil você falar, ah, eu morreria por você. Ah, mas você viveria pela pessoa? Esse que é o real motivo, esse que é o real sentido do amor. É você se sacrificar por aquela pessoa, sacrificar tuas manias, teus hábitos ruins, enfim, tudo isso. Se você consegue amar apesar de, se sacrificar, viver uma vida em prol daquela pessoa e tudo isso que envolve o que eu acabei de falar, bom, você está no caminho certo. Por quê? Porque o amor ele supera os defeitos. Então é isso que sustenta um relacionamento a longo prazo. Eu não acho de forma alguma que existe uma fórmula mágica, que existe algo certo ou errado. Cada um tem o seu relacionamento. Mas é aquilo que eu falei logo no primeiro vídeo. Eu tenho uma base moral a ser seguida. E eu acredito que amor é exatamente isso que eu te falei. E eu acho que é isso que sustentou a gente tanto tempo. E o que está sustentando. Eu vou dar um exemplo muito claro. Aquela parte que eu falei de compartilhar objetivos ou compartilhar sonhos. Eu nunca tive o sonho, antes de conhecer ela, de casar, de ter filhos, de ser pai, nem nada do tipo. Eu simplesmente nunca tinha pensado nisso. Mas depois que eu conheci ela e comecei a conviver com ela e tive esse relacionamento com ela, chegou um momento que era o sonho dela. E por eu amar ela, virou o meu sonho. E hoje a minha vida é em prol disso. Hoje eu caminho e vivo todos os dias por isso, para conseguir conquistar isso. Esse sonho, esse objetivo que nós temos em comum, como um só, né? Como um casal. E isso é algo que você vai conquistar se moldando. É um longo prazo, é uma caminhada, não é de 1 ano, não é 2 anos, não é 3 anos, é muito tempo. É o dobro disso. E talvez seja isso que fez o meu relacionamento ser o que ele é hoje. É claro que isso é tudo uma reflexão que eu tive dentro de mim mesmo. Eu acho que faz muito sentido. E esse foi o bate-papo de hoje sobre relacionamento. Lembre-se disso. Amem apesar dos seus defeitos, apesar de suas falhas, apesar de seus erros. Compartilhem sonhos juntos. Construam, se moldem. Abram mão do orgulho. Assumam seus erros. Tentem fazer dar certo. Lutem. Nós não nascemos feitos um para o outro. Nós construímos. Isso é o mais importante da mensagem que eu quero passar hoje. Eu acredito que seja isso. Espero que tenha ficado um bom vídeo.